Bruno Flores, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, concedeu entrevista agora pela manhã e disse o que sobre o novo técnico, hein, Bruno? Olha, Debona, hoje eu e o colega Marcos Souza entrevistamos o presidente Alberto Guerra. Essa entrevista vai ao ar na íntegra durante o Show dos Esportes de hoje, mas posso dizer, Debona, que aqui em Esportes ao Meio-Dia nós vamos ouvir o presidente Alberto Guerra confirmando que o Grêmio sim tem um documento assinado com o novo técnico. Ele não confirma nominalmente Gustavo Quinteiros durante essa entrevista, mas nós sabemos que é o técnico que se desvinculou do Vélez Sarsfield da Argentina nesta semana. Além disso, Debona, o presidente Alberto Guerra contou bastidores da negociação frustrada com o técnico Pedro Caixinha, que acabou acertando com o Santos. Desde ontem, de Belo Horizonte, vem a notícia de que o Atlético procurou Gustavo Quinteiros. O Grêmio teme por esse assédio do Clube Mineiro, mesmo com um pré-contrato e o pré-acerto e pré-acordo com o técnico argentino? O contrato, esse documento, pelo menos de intenções, pré-acordo, como queira, Debona, ele está assinado e tem uma multa em caso de quebra do documento de intenções. Se o Gustavo Quinteiros acertar com outro clube, o Grêmio tem que ser ressarcido. Vamos combinar que pagar uma multa não chega a ser um problema para o Atlético, né? E vamos combinar também, Debona, que o processo para isso também não é ágil, né? Suponhamos que o Gustavo Quinteiros, no pior dos cenários, acertasse lá com o Atlético Mineiro. Tudo bem, o Galo poderia se comprometer a pagar uma multa, mas em quanto tempo? De que forma? O que isso praticamente teria de efeitos na situação do Grêmio? Mas o Grêmio confia e não tem porquê, inclusive, desconfiar hoje da palavra e da assinatura do Gustavo Quinteiros nesse documento. Vou te apertar depois, tá? Vou te fazer uma pergunta um tanto capciosa, ok? Tá bom. Em seguida, Bruno Flores, se há tranquilidade no Grêmio, se o presidente disse hoje pela manhã, olha, tem um acerto, tá tudo encaminhado, ainda que ele não tenha dito o nome do técnico, né? E o técnico é o Gustavo Quinteiros, por que ele ainda não foi anunciado? Primeiro, Debona, vamos ouvir o presidente Alberto Guerra? Vamos cronologicamente, então, na ordem dos fatos, e eu já respondo a tua pergunta. Se essa é a pergunta que vai me apertar, eu já respondo. Mas primeiro, vamos ouvir o presidente Alberto Guerra falando sobre a negociação com um técnico, ele não confirma o nome, mas que é Gustavo Quinteiros, ex-Vélez Sarsfield. Nós temos uma negociação muito bem encaminhada. Eu não vou aqui falar em nomes porque, né, a gente nunca abre antes de fechar a negociação. Isso está a cargo do Departamento de Futebol, que tem sido, como eu disse, muito diligente com as coisas do Grêmio, assim, seguindo uma diretriz aqui da presidência e do Conselho de Administração. O que eu posso dizer hoje para o torcedor é que eu não tenho por que duvidar da palavra que o treinador já deu para o clube, né? E não tenho por que duvidar também de um aceite que deu numa proposta. Então já temos um documento assinado, inclusive com multa. E agora existem essas questões culturais, né, que a gente está tentando explicar para que haja o acerto do contrato definitivo. Não é? E também existem questões pessoais dele que a gente respeita e que quando isso foi colocado eu até achei bacana, porque eu também gostaria, como presidente aqui do Grêmio, de também ser respeitado dessa mesma forma. Então, assim, é o que tem na mesa, é isso. Se acontecer algo contrário, não vai ser por culpa do Grêmio. O Grêmio tem sido, né, tem feito as coisas da maneira correta. E agora é questão acredito, de tempo só. Questão de tempo, Debona. E aí o contrato definitivo, ele está sendo redigido e finalizado. Importante destacar aqui, Debona, uma manifestação que ele dá, e eu repito aqui e faço uma referência a ela. Se ele como presidente do Grêmio, também gostaria de ser respeitado. Essa frase que ele dá é fazendo uma alusão ao presidente do Vélez, por exemplo. Perfeito. Porque na quarta-feira houve a desvinculação de maneira oficial do Gustavo Quinteiros com o Vélez, e agora também é uma questão de respeito. O Grêmio já gostaria de ter feito o anúncio, mas também entende essas questões familiares, que, segundo o presidente, o técnico com quem o Grêmio negocia, que é o Gustavo Quinteiros, colocou,
e também essas questões burocráticas, até de legislação, segundo o presidente Alberto Guerra, que ainda precisam ser amarradinhas ali para colocar no contrato tudo certo e aí o anúncio poder ser feito. Hoje, 27 de dezembro, Debona, não sai o anúncio, mas eu diria que é bem possível que até domingo, quem sabe segunda-feira no máximo, o Gustavo Quinteiro seja anunciado. Vamos lá, a gente precisa interpretar todos os lados possíveis, né, Bruno? Primeiro, o presidente fala em algo, olha, eu gostaria de ser tratado dessa forma, né? Respeito do profissional com o ex-clube, onde foi campeão, onde teve uma despedida por parte do próprio clube. Mas o torcedor do Grêmio, ele está nesse momento se questionando. Multa, a gente não tem a informação do valor da multa, né? Essa multa poderia ser paga pelo Atlético? O Atlético, para além da multa, poderia oferecer um tempo de contrato, por exemplo, maior do que o Grêmio está oferecendo? Poderia oferecer ao profissional um projeto desportivo mais interessante? Tudo isso fica em aberto. Contrato do Grêmio é de duração de 1 ano, com metas que, se atingidas, ampliam essa duração de vínculo por mais uma temporada. Eu não tenho a informação aqui, Debona, de qual é o valor dessa multa estipulada no contrato com o Gustavo Quinteiros por parte do Grêmio. Mas o presidente, ele dá uma frase ali naquela resposta que é não seria por culpa do Grêmio. Tá. Em determinado momento, né? O caso de, né, dar tudo errado e o Gustavo Quinteiros não for anunciado pelo Grêmio. Mas o Grêmio tem confiança de que o aceite dele na proposta, a assinatura nesse documento de intenções, nesse pré-contrato, nesse acordo com o Gustavo Quinteiros. E também o fato de já estar tudo pronto, né? Restando, repito, questões contratuais, assim, de legislação até que são explicadas. E o presidente Alberto Guerra falou em outro momento da entrevista, né? Espera que o novo treinador esteja aqui no dia 6 de janeiro, para 2 dias antes, né? Já se ambientar a Porto Alegre dia 8, iniciar a pré-temporada. São elementos que o Grêmio leva em consideração e leva com confiança para que o anúncio, como o presidente Alberto Guerra disse, seja questão de tempo. O que eu acho que o Quinteiros vai ser anunciado pelo Grêmio, né? Tudo indica isso. Agora, o torcedor que está apreensivo, né, com o fato do Grêmio ainda não ter anunciado, né, o novo treinador, ele fica se perguntando, tá, que multa é essa? O Atlético pode pagar, não pode? Bruno Flores, o que o episódio Pedro Caixinha deixou de aprendizado pro Grêmio? De aprendizado, também deixou esse ambiente, né, Debona? A gente fala muito sobre a questão de uma dúvida sobre a postura do Gustavo Quinteiros, pelo que aconteceu na negociação com o Pedro Caixinha. A diferença é que não tinha ali um documento assinado. E o presidente Alberto Guerra também falou sobre isso. Ele conta a partir de agora, Debona, detalhes sobre a negociação com Pedro Caixinha, que acabou frustrada. O que eu posso dizer é que o Grêmio, nesse caso, atendeu todas as exigências até segunda-feira ao meio-dia, né? Quando só foi pedido para dizer assim, olha, ou se assina ou nós estamos fora, né? Então foi quando eles disseram que não iam assinar e 2 horas depois anunciaram no Santos. Então isso que nos leva a crer que eles estavam sim negociando em paralelo e obviamente que lá deve ter tido uma oferta maior, né? E isso é importante dizer que o Grêmio não entra em leilão, tá? O Grêmio tem, né, a gente é muito diligente com as coisas do Grêmio. A gente poderia anunciar qualquer treinador a qualquer momento, aceitando condições, né, de dinheiro, vamos dizer, muito mais altas do que o mercado oferece, né? Então, não é a nossa maneira de atuar, a gente é muito diligente com as coisas do Grêmio, apesar do Grêmio ser um dos maiores pagadores, né, e melhores de treinadores no Brasil. A gente sempre deixa claro para o treinador que quem vem para cá não é por dinheiro, né? Que é um projeto. A gente gosta de ver o interesse do profissional, seja ele qual for, em qualquer área aqui do Grêmio, né? Que queira vir para cá. Eu me sinto muito tranquilo, o Grêmio fez tudo certo. Eu não sofro pelo aquilo que eu não controlo. É uma opção do treinador, né? Deve ter ido para uma proposta de dinheiro maior, que seja feliz lá e
e no fim acho que ficou muito bom para o Grêmio também. Ele realmente, presidente, pediu cláusulas como auxílio moradia, carro alugado, auxílio com passagens aéreas e até um eventual custo processual de uma ação movida depois contra o Grêmio, por exemplo? Teve bastante desses pedidos que já eram ultrapassados e depois voltavam e nitidamente para ganhar um tempo, né, para poder que alguma coisa estava acontecendo paralelamente. Foram 44 horas aproximadamente, viu, Debona? Desde a tarde de sexta-feira, dia 21, até amanhã, do dia 23, a segunda-feira, em que aconteceram todos esses episódios aí que não trouxeram Pedro Caixinha ao Grêmio.